Muito boa noite a todos, amigos queridos da casinha, os que estão fisicamente na casa nesse momento, os que estão em casa, muito boa noite. Sejam mais uma vez muito bem-vindos aos trabalhos. Espero que todos estejam me ouvindo muito bem. Caso contrário, me avisem. Nós preparamos hoje uma reflexão que nos pareceu importante perante a tudo que está cada vez mais acontecendo no nosso mundo, no nosso planeta, e cada vida não está fora dessa situação, né? E o tema são chegados os tempos, né? Os tempos preditos pelo Mestre Jesus, sabemos pelas orientações e informações dos espíritos da codificação espírita, os guias da humanidade, que eles são chegados, né? Estamos neles. E isso nos impõe pressões adicionais e desafios muito especiais, onde é necessário parar e retomar as bases. Nós temos, evidentemente, um crescente aumento de turbulência no mundo, em todas as esferas, provações coletivas sendo intensificadas, estamos vivendo isso em cada dia, e o que nos dá também um senso de intensificação de um caos aparente. Consequentemente, nos aumenta incertezas, inseguranças, medo e o desequilíbrio emocional. Estamos vivendo isso todos os dias e ninguém está isento. Ninguém está isento, independente de credo, de condição material, de onde vive no planeta. Todos estamos sob estas pressões exacerbadas. Então, nessa grande tempestade que se forma, que é natural desse momento que o planeta e da sociedade atravessa, é hora de nós, mais que nunca, não só nessas vidas que estamos vivendo, mas nos últimos muitos séculos, mais que nunca, termos uma referência, termos uma bússola, termos um guia para nos conduzir dentro dessa tempestade que está formada aí. E essa é a hora de termos, portanto, a busca consciente de caminho, de verdade e de vida, que é tema da questão 625 de O Livro dos Espíritos, onde nos é representado o Mestre Jesus, ou reafirmado como o nosso guia e modelo da humanidade do planeta Terra. Então, essa é a hora, mais que nunca, repito, de buscar o Mestre e o Consolador por ele enviado. E vamos começar, dentro do que falamos, uma conduta consciente e saudável no meio da tempestade que se apresenta intensificada no dia a dia de nossas vidas, dentro da família, na rua, no trabalho, no centro espírita, na igreja, não importa. Está assim, né? Sabemos bem, estamos sentindo na pele. Então, aqui eu convido a todos buscarmos o mestre, o guia, o norte, a referência enviada por Deus para nos deixar o caminho. E começando pelo Consolador por ele enviado, nós temos na obra Gênesis, o último capítulo da obra Gênesis, que é a última obra, né, da codificação espírita, da base da codificação, capítulo 18. Eu gostaria de pedir a atenção de todos para tentar escutar, por assim dizer, escutar com a alma. 2 itens que eu separei aqui curtos para a gente refletir. E o título desse capítulo da Gênesis São Chegados os Tempos, onde é tratado com profundidade esse momento do planeta. Temos aqui o item 2, que fala o seguinte: tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar desde logo toda a ideia de capricho, por
inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto, ou na grande obra perfeita de Deus. Próximo item fala o seguinte, dando sequência. Do fato de ser inevitável, porque é da natureza o movimento progressivo da humanidade, não se segue que Deus lhe seja indiferente. Olha só. E que depois de ter estabelecido leis, se haja recolhido a inação, deixando que as coisas caminhem por si só. Sem dúvida, suas leis são eternas e imutáveis, mas porque a sua própria vontade é eterna e constante, e porque o seu pensamento anima, sem interrupção, todas as coisas. Esse pensamento de Deus, que em tudo penetra, é a força inteligente permanente que mantém a harmonia em tudo. Então, meus irmãos, esse raciocínio que está aqui na codificação, pelas mãos do grande obreiro Kardec, nos faz pensar que, olha, Deus não criou o universo infinito e perfeito, criou leis para organizar tudo e deixou um programa rodando e foi descansar. Não faz sentido. E aqui há um raciocínio claro dos espíritos superiores, dizendo que Deus está permanentemente interagindo com a sua criação para manter a perfeição e a harmonia na lei infinita de amor a todo instante, em todos os lugares do universo. E o que nós queremos trazer com essa reflexão? Que não existe caos verdadeiro, não existe desgovernança de nada. Em nenhum momento, em nenhum lugar no universo existe desgovernança. É uma ingenuidade nós pensarmos assim. Porque Deus é onipresente, onipotente, e Ele está em tudo o tempo todo, animando a sua própria criação, a todo instante. Ele está presente. Sabemos que parte desta tarefa Ele deixa nas mãos daqueles filhos já, por assim dizer, eleitos, já chegaram à pureza ou à perfeição espiritual. Um dos grandes, ou maior, que já passou pelo planeta, o conhecemos, é Jesus, o governador espiritual desta humanidade. Então, não temos que cair no descontrole da incerteza, da insegurança, do medo. Tudo isso é natural. É emoção humana. E nós estamos, de certa forma, cada vez mais com os nervos à flor da pele. Mais insegurança, mais incerteza, mais medo, porque o mundo material está estremecendo. Pelo menos assim se coloca cada vez mais, a cada dia. Estamos vendo aí. Então é a hora da gente parar e buscar o Mestre, o Consolador, para nos colocar o coração e a cabeça no lugar. Caso contrário, a gente provavelmente vai se perder, se já não estiver perdido no meio desta tempestade. Então é muito, muito importante. Muito importante. Não existe desgovernança e caos em nenhum lugar. Também na Terra não tem. Mesmo com essa confusão que a gente vê, mesmo por trás de tudo isso está a mente amorosa e perfeita de Deus, junto com os seus obreiros, os seus governadores, os executores de sua vontade. E aqui nós temos Jesus no comando deste planeta. Então não podemos cair nessa, porque tudo está montado, estamos sendo todo dia, na hora que a gente acorda, até a hora que vai dormir, inclusive quando estamos dormindo, estamos sendo estimulados para acreditar na incerteza, no caos verdadeiro, como se ele fosse possível, como se o universo estivesse jogado, pelo menos aqui, esse pedacinho, né? Esse planeta
estivesse jogado. E uma confusão aqui armada pelos homens que, como tivessem toda a liberdade de fazer tudo o que quisessem. Não é assim. Bom, como falamos, devemos buscar o Mestre, seu Consolador, e aí falamos um pouquinho da Gênese, que tem esse capítulo belíssimo, e vamos lembrar dele, o nosso guia e modelo, que nos deixou no que é chamado Sermão do Monte, onde Jesus resume todo o conjunto de leis que regem o universo infinito criado por Deus. Ele disse categoricamente que bem-aventurados são os aflitos, porque estes serão consolados. Tanto com a felicidade futura inevitável, como também com o entendimento de que as aflições, a angústia, o sofrimento aqui nesta terra tem razão justa de ser, e inclusive é um estímulo, uma promoção para a felicidade futura, porque nos lapida a alma, nos desperta o espírito, nos corrige os erros. Então, bem-aventurados são os aflitos. Então, se estamos sentindo mais ou menos aflição no enfrentamento dos desafios da vida, mas estamos conscientes de buscá-lo, buscar seus ensinamentos, buscar a transformação, viver o bem, viver a lei de amor no máximo que podemos todos os dias com quem influenciamos. Estamos bem, estamos seguros no meio da tempestade, estamos num barco seguro. Lembrar também que Jesus deixou muitos sermões, ou alguns sermões, dentre eles o chamado sermão profético, que está em Mateus, Marcos, Lucas. E nesse sermão, Jesus, há 2000 anos, deixou várias previsões, alertas e orientações, direcionamentos de tudo que iria acontecer no presente momento que estamos enfrentando. Está lá. Em Mateus 24, por exemplo, temos esses ensinamentos, sempre numa linguagem, claro, profundamente metafórica, simbólica, mas está lá. Está lá. Tudo que está acontecendo, ele nos orientou que iria acontecer há 2000 anos e sabemos que é agora a hora. Agora é a hora. E não ficou só por aí. Jesus foi tão criterioso, delicado e amoroso, e segue sendo, obviamente, mas quando esteve aqui como homem, que ele fez questão de tratar em um de seus ensinamentos a humanidade daquela época e do futuro, aqui estamos nós, das questões materiais, que, infelizmente, nos tiram o sono, via de regra. As questões materiais, a incerteza material, a inconstância material, a imprevisibilidade material, ou das necessidades materiais cada vez mais difíceis de estarem, né, sob controle, mesmo daqueles que aparentemente demonstram essa tranquilidade, tem nos perturbado de tal forma que nos tira, inclusive esse é proposital pelos comandantes trevosos do mundo, tira o nosso foco espiritual, nosso foco de por que estamos aqui na Terra, que é para nos melhorar, aprender, crescer como espíritos imortais, e não como corpos temporários. Então, vale a pena nós pensarmos, já que falamos, estamos numa tempestade muito intensa, talvez ela ainda aumente, não sabemos quanto nem quando. Ele nos avisou, mas é a hora de voltar a ele, o guia da humanidade, nosso mestre maior, para que não nos percamos. Esse é o convite da noite. E o mestre disse, não vos preocupeis. Não vos preocupeis. Ele disse, vamos relembrar brevemente, não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam.
Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. E ele segue dizendo: eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a veste. Gente, isso aqui é tão profundo. Cada um aqui foi criado por Deus. Ninguém aqui saiu do nada, porque isso é impossível. Nós somos criados por Deus. E sabemos, principalmente por esse mestre, que Deus é amor. É como um pai, infinitamente amoroso. Nós fomos criados por este ser. Se você recebeu o dom da existência como espírito imortal, não só da vida física, que mais podemos esperar? Que algo vai existir de errado na obra divina? Deus vai criar e depois não vai seguir abastecendo a sua criatura, o seu filho, cuidando dos seus filhos pelo universo infinito? É nessas ilusões que a gente cai mais e mais na hora da tempestade. Não podemos deixar que isso aconteça. Não podemos. E ele segue dizendo, terminando nesse raciocínio que ele fez, está registrado em Mateus também, não vos inquieteis. Antes disso vem aquela poesia linda, né? Das aves do céu, dos lírios do campo, na visão, naquela linguagem simbólica maravilhosa de um grande poeta. Mas ele diz, não vos inquieteis, pois dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas. Pagãos aqui numa alusão àqueles que não estão com a consciência espiritual aberta, não creem em Deus. Né? Ele segue dizendo, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade de tudo isso. Então vamos pensar, como que Deus acha que Deus vai faltar a claridade da inteligência suprema e amor infinito do universo, de que existe essa necessidade para ser suprida, já que ele criou dessa forma? Então, confiança. E diz, para fechar, né? Ele diz, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu desafio, a sua aprovação. Olha o que o mestre da humanidade nos disse, nos ensina. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O resto será acrescentado. E vira e mexe, a gente pega o raciocínio assim, meu Deus, mas espera aí. Tem hora que eu ando por aí, eu já passei, por exemplo, não eu, tá? Estou dizendo genericamente, a pessoa pode pensar, eu já passei, eu olho por aí, eu vejo, tem gente passando necessidades materiais. Como pode, então? Onde está Deus? E ali a gente pode ter um vacilo de confiança, um vacilo de fé. E temos que, com o raciocínio da santa doutrina, entender que justiça de Deus é dado a cada um segundo suas obras. E há irmãos que fazem escolhas duras, ruins e difíceis, de grandes proporções, reiteradas, e que exige educação difícil, dura, na dor, para despertar o espírito. E o pai dá o remédio amargo para curar o filho doente. Então não podemos cair. Ah, tem gente passando. Tem, mas está dentro do amor de Deus. É uma aprovação temporária física para despertamento e ajuste consciencial daquele espírito. Não está desamparado. Então é a hora de retomar as bases no meio da tempestade, o que o mestre, meu mestre, o mestre maior, ensinou.
e a gente usar isso a nosso favor e de quem está perto de nós, não só dentro de casa, para navegar bem nesta tempestade que está aí. Esse é o convite da noite. E aqui eu faço um parênteses aos espíritas, especificamente, que temos a questão do exílio planetário, né? O exílio. No sentido de que, dentro desse raciocínio, temos que lembrar que não tem nenhum exílio de nenhuma pessoa, nenhum espírito, por mais querido que seja nosso coração, ou nosso mesmo, que esteja fora do amor infinito e permanente de Deus. Exílio, que é uma palavra que ficou com uma conotação muito forte, tem realmente, né, uma visão forte por trás. O exílio é uma bênção do amor de Deus, para que o espírito possa seguir sua trajetória dentro de um contexto, de um ambiente condizente com a sua estrutura mental, para que ele não sofra, para estar num meio que ele não é capaz de se sentir bem e ter o estímulo correto para crescer e ser feliz. Então, exílio é amor de Deus. Não tem castigo, gente. A fase da imaturidade, da gente pensar que dor é castigo, passou. Nós estamos crescendo, amadurecendo. E o Mestre enviou o Consolador. Na verdade, ele disse que iria pedir ao Pai, o Pai, Deus iria enviar o Consolador. Estamos aqui usando as luzes do Consolador para nos consolar. Não tem castigo. Então, dentro desse raciocínio que pode seguir-se, claro, aqui, por horas e horas e horas, mas não é aqui, a gente tem, claro, a intenção de plantar uma semente, de nos colocar numa sintonia maior para que a gente possa seguir por conta própria, estudando, refletindo e agindo, né? Com essas palestras de cada noite, às segundas e sextas, na casinha. Bom, qual a conclusão de tudo isso, gente? Primeiro, não existe caos real. Não existe. É impossível. Não faz sentido. E os guias da humanidade, como também o guia maior, nos esclarece isso. Não existe desgovernança de nenhum planeta. Espíritos de luz estão no comando. E Deus, por trás ou por cima de tudo isso, olha o universo como é perfeitamente ordeiro. Aqui está dentro, não está fora. Nada fora do amparo amoroso de Deus. Mas parece que está. Então, tomemos cuidado. E, primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, reino de Deus, o mestre falou, o reino de Deus não é um lugar físico. O reino de Deus está dentro de vós, disse ele. Como está em Lucas. Dentro de vós. É uma construção íntima, espiritual. De viver, buscar viver o evangelho todo dia na medida do limite de nossas capacidades. Viver o amor. Na benevolência, na tolerância, no perdão, não é? Na caridade. Isso é buscar o reino de Deus. E a sua justiça é entender que cada um segundo suas obras, já que Deus é infinitamente bom, caridoso e justo a cada um segundo suas obras. Então, busca que você vai receber exatamente conforme o teu mérito. Agora, ou se você não enxerga, é daqui a pouco, no futuro à frente, que o Pai sabe a hora. O Pai sabe a hora. Então, confiança, certeza, segurança, equilíbrio emocional. Temos que parar, respirar, para falar, peraí, ainda mais se vê noticiário com muita frequência, a gente entra em colapso mental. Então, respira, fala, peraí, faz sentido eu estar me sentindo assim? Com tanto medo, com tanta insegurança, com tanta incerteza dentro do meu coração, dentro da minha cabeça? Peraí, o que é que o meu mestre me ensinou?
O que é que o Consolador, que ele pediu que o Pai enviasse, nos ensina sobre tudo isso que está acontecendo. E sabemos que não é a verdade. Graças a Deus, né? Graças a Deus não é verdade. Graças a Deus a verdade é boa, é justa, é amor. Então, por fim, qual é a mensagem do Cristo mais e mais importante nesse momento de tempestade aí mais complicada, formada se formando? Organiza a tua prioridade de vida. Primeiro busca o reino de Deus e a justiça desse reino. Depois, calma, tudo que você precisa para ter uma boa vida, você, teus familiares, teu entorno, a ter uma boa vida física, enquanto está aqui, nessa passagem, te será oferecido, te será dado, te será acrescentado. Inclusive, se você está buscando o reino, buscando os ensinamentos do Cristo, de alta moralidade, bom, você provavelmente não precisará passar por situações XYZ de dor mais aguda, porque você já está num processo de despertamento e busca da verdade. É uma reflexão muito importante. Então, qual é a tua prioridade de vida? É medo da escassez material? É medo da falta de dinheiro? É medo do desemprego? É medo da perda do que você está apegado na matéria? Mestre viveu com desapego, simplicidade. É a hora de a gente refletir sobre isso. Por que tanto apego? Já que somos corpos passando por aqui numa grande aventura, por assim dizer, uma aventura muito séria, educativa para sermos felizes. Evangelho é boa notícia, não é? Daí vem a palavra, boa notícia. A notícia é boa, a verdade é boa. Então, mais uma vez, segurança, equilíbrio, certeza, pisar em solo firme. E nós vamos ver, para a gente encerrar o raciocínio da noite, já estamos vendo, e temos que estar preparados para isso, veremos milhões de irmãos no Brasil, em outros países pelo mundo, caindo, se perdendo, em desequilíbrio, em desespero, em materialismo, em insegurança, em medo. Por quê? Porque não tem uma base, né? um barco seguro para atravessar a tempestade. Não tem. Milhões não têm e não terão. E é nosso papel buscar esse barco seguro, né? Que se chama Jesus e o seu evangelho. Nada de contexto religioso. Não que seja ruim, mas aqui é racional. Jesus, guia da humanidade, todo o ensinamento que ele deixou, a vida que ele deixou de exemplo, que é o seu evangelho. Que a doutrina vem e ainda esclarece, explica em profundidade, sem ficar nenhum pingo de dúvida sobre as leis de Deus que governam a nossa vida. Então, gente, ânimo, positividade, segurança, calma, equilíbrio, porque essa é a verdade, o caminho e a vida. Cuidado com a tempestade. É a hora de voltar no mestre. Todo dia, todo dia, todo dia. Muito bem? Assim encerramos essa breve reflexão. Espero que tenha sido boa, útil, que sigamos com ela no coração e na mente. Acho que esse é o grande convite da espiritualidade dessa noite. Vamos seguir para, né, o restante dos tratamentos, do passe virtual, e depois fazemos uma breve oração, uma prece de encerramento. Obrigado.